Abramos nossas Bíblias para Colossenses, capítulo de número 4. Nós estamos nas saudações finais desse livro, onde nós temos como subtema: cultive relacionamentos importantes. Nós estamos vendo características das biografias dos cooperadores do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo de número 17, que corresponde com o subtema de número 2, cultive relacionamentos importantes. Tá, irmão? Coloca aí o... Está abrindo? Então vamos ler. Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo traz as saudações finais aos seus cooperadores. E ele continua saudando esses cooperadores quando ele diz: saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu relentivo. Saudai-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis, como é que é? Hierápolis, falei certo? Agora tenho duas professoras, né, irmã Ana Paula? A irmã Ana Paula é minha professora. Antes de eu morrer, eu vou escrever uma carta como cooperadora, tá? A irmã Ana Paula me ajudou a minha dificuldade de pronunciar as palavras. Paulo vai falar isso aqui. Versículo 14. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede igualmente perante vós. Também dizer a Agripo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Até aqui a nossa leitura, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando, de nós lermos essa santa palavra, porque foi por meio dessa santa palavra que o Senhor perdoou nossos pecados, que o Senhor trouxe para nós regeneração. Nós queremos pedir que a mesma, Senhor, nesse livro qual nós estamos finalizando, que a mesma continue falando aos nossos corações, que nós possamos continuar sendo cooperadores uns dos outros, como foi esses servos do Senhor, qual cooperaram com o ministério do apóstolo Paulo. Então nós pedimos a continuidade, que o Senhor continue iluminando as nossas mentes, para que possamos guardar essa santa palavra nos nossos corações,
para praticarmos aquilo que o Senhor tem falado conosco por meio da Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, irmãos, nós estamos estudando aqui, vou trazer a minha recapitulação, tá? Como eu disse para os irmãos, a escola é no sentido de escola bíblica dominical. Então se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, ok? Nós estamos estudando, como os irmãos já sabem, no culto de doutrina e oração, esse tema central, busque as primeiras coisas primeiro, onde corresponde do capítulo 4, do versículo 2 ao 18. E nós temos como subtema dois subtemas. Primeiro, busque as coisas mais importantes em primeiro lugar. E o segundo subtema, que é esse que nós estamos meditando, cultive relacionamentos importantes, que vai do versículo 7 ao versículo de número 18, ok? Domingo passado, nós meditamos, estudamos e analisamos detalhadamente alguns traços da biografia desses colaboradores de Paulo. E nós vimos Jesus, chamado justo, o cristão que era o bálsamo na vida dos outros. Quando ele vai dizer no versículo de número 11... E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lelentivo. Então, nós vimos esse servo chamado Jesus, o justo, que era o bálsamo para o apóstolo Paulo. Ok? Tá. Desse Jesus, nós vimos aí duas coisas a respeito desse Jesus. Primeiro, ele foi um cooperador de Paulo, era aquele que estava ao lado de Paulo, cooperando com ele, no sentido de ser o bálsamo, de ser o aliviador, como também, em segundo lugar, ele foi um aliviador de tensões, era aquele que chegava e promovia a paz, ele era o bálsamo, ele era a esperança, ele ajudava o apóstolo Paulo. Passando aí. Depois nós vimos Epáfras, o cristão que orava e agia. Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos, bem como das igrejas de Laodiceia e Hierápolis. Mais ou menos, a irmã disse aqui, ok? Passando aí. Nós vimos algumas marcas desse servo chamado Epáfras. Primeiro, ele orou constantemente. Foi aquele que era um servo que orava constantemente. A ideia aqui que era aquele servo que em todos os cultos de orações ele estava. Porque Epáfras não podia ministrar a igreja, mas podia orar pela igreja e o fez sem cessar. Muitos começam a orar, mas não permanecem. Epáfras não, ele foi diferente. Outra marca de Epáfras, ele orou intensamente. Nós vimos aí que a palavra usada sobremaneira é agonia. É a mesma palavra usada para descrever a oração de Jesus Cristo no Getsêmani. Essa palavra grega era usada para descrever atletas empenhando-se ao máximo em sua modalidade. Então, Epáfras era aquele que orava intensamente. Em terceiro lugar, nós vimos aí que ele orou especificamente, ele tinha um pedido específico. Seu propósito era que as igrejas de Colossos, Laodiceia e Hierápolis fossem maduras espiritualmente, conhecendo e vivendo dentro da vontade de Deus. Então ele foi aquele servo que tinha uma causa e ele orou por essa causa especificamente.
específica. É diferente que às vezes nós oramos por uma causa, aí deixamos, aí já vamos orar por outra. Esse aí não, ele orava especificamente aqui, no sentido aqui, para que a igreja se tornasse uma igreja madura e para que a igreja pudesse estar dentro da vontade de Deus. E por último, ele orou sacrificialmente. Epáfras muito se preocupava com as igrejas, havia um fardo em seu coração e ele levava essa causa diante de Deus em oração. Orar sacrificialmente é pagar um preço. Então, esse servo chamado Epáfras foi aquele também que cooperou com o apóstolo Paulo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Peço que os irmãos olhem para o slide, tá bom? Não fique de cabeça baixa, olhe para o slide, que assim vocês vão me ajudar a eu explanar melhor, porque vocês vão estar olhando para o slide. Em sétimo lugar, nós temos aqui um servo chamado Lucas. Lucas, o cristão que cuidava do corpo e da alma. Versículo de número 14, Paulo vai dizer assim: saudai-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Lucas era gentil, não era judeu, médico, historiador e missionário. Provavelmente foi o único escritor da Bíblia não judeu. São algumas informações. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos do Apóstolo. Então, esse servo chamado Lucas foi aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, como também Atos do Apóstolo. Atos dos Apóstolos. Uniu-se a Paulo em sua viagem missionária em Troades, porque está na minha mente, né? Eu não tenho que falar errado, e está na minha mente e está me embaralhando. Esse fato é verificável, pois Lucas, o autor de Atos, passa a usar os verbos na primeira pessoa do plural, quando na narrativa de Atos ele usa nós. Se por usar nós, ele também está se incluindo a partir da narrativa. Lucas foi aquele que viajou para Jerusalém com o apóstolo Paulo, foi aquele que viajou para Roma. Lucas permaneceu com Paulo até o fim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo vai dizer para ele, quando ele traz a saudação, deixa eu ler esse texto aqui. Paulo vai dizer assim, no versículo de número 11 de 2 Timóteo, capítulo número 4, ele vai dizer: somente Lucas está comigo. Então, Lucas foi aquele que permaneceu com o apóstolo Paulo até o fim. Então, ele diz no versículo 11 do capítulo 4 de 2 Timóteo: somente Lucas está comigo. Lucas, além de médico amado, era também um bálsamo para o apóstolo Paulo, como já foi falado. Ele cuidava do corpo e também da alma. Lucas era o terapeuta do corpo e também lacetava os obsessos da alma. Possivelmente, Lucas acompanhou o apóstolo Paulo como seu médico pessoal, uma vez que Paulo tinha espinho na carne que muito o atormentava. Mesmo sendo um homem usado por Deus para curar muitos enfermos, Paulo mantinha um estreito contato com Lucas, a quem chamava de médico amado. Então aqui, irmãos, nós temos aqui um personagem
que Paulo chama de médico, qual ele era médico que cuidava do apóstolo Paulo, tanto do corpo e como da alma. Foi o cooperador do apóstolo Paulo. Trazendo Lucas para a nossa igreja, Igreja Batista Brilho Celeste, nós precisamos de médicos. Tem alguém aqui que vai se formar em medicina? Não? Ninguém vai se formar em medicina? Então é muito importante nós incentivarmos as pessoas a se formarem em medicina, porque a profissão de médico, ela ajuda muito a igreja. Nós temos a viagem missionária que vai ser agora em fevereiro para o município do Andiroba, Manaquiri, e lá nós temos médico. Então, assim como Lucas ajudou o apóstolo Paulo, com certeza, se nós incentivássemos alguém a fazer a medicina, com certeza ajudaria também a igreja. Por exemplo, eu que sou diabético, né? Temos aqui só enfermeiras, né? Mas para tirar minha glicose, medir a pressão, né? Então é uma forma de cooperar também com o evangelho. Então vocês aí que ainda são novos, pensem em fazer medicina, porque a medicina vai ajudar também na obra de Deus, amém? Então Lucas era aquele que cuidava do corpo e também da alma, né? No meu caso aqui, os irmãos sabem que eu estou estudando terapia cristã, para ajudar os irmãos na questão do emocional, tá? E lá para frente, quando sair a minha convalidação que eu estou fazendo, eu quero ser psicanalista, isso aí? O que esse profissional faz? Ele estuda, duas professoras, ele estuda o inconsciente, o psicanalista, ele estuda o inconsciente da pessoa, né, para descobrir por que aquilo que a pessoa faz, o porquê. E muitas das vezes vem de traumas, tanto da adolescência como da juventude, causa isso na pessoa. Então, nós temos aqui diante de um servo, o que ele era? Ele era o quê? Médico, e o apóstolo Paulo disse que ele era médico amado, ok? Em oitavo lugar, agora nós temos um servo que, apesar de cooperador, foi um servo que se desviou, e o nome dele é Demas. Versículo 14, parte B. Paulo vai dizer assim: saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. O único nome dessa longa lista que não recebe nenhum elogio é Demas. Inclusive, o apelido do diácono Ademar é Demas, né? Eu estava lembrando também Demas. Eu digo, opa! Então, ele é mencionado apenas 3 vezes na carta de Paulo, e essas referências falam de uma história triste. Primeiro, porque ele foi chamado de cooperador, mas no ser chamado de cooperador, ele foi associado a Marcos, Aristarco e Lucas. Por isso que Paulo vai dizer meu cooperador. Em segundo, ele é simplesmente chamado de Demas, sem nenhuma palavra de identificação, elogio ou recomendação. Ele é simplesmente Demas e nada mais. Então nós vimos aqui que Paulo não elogiou, não há nenhuma recomendação, não há nenhuma identificação para esse servo chamado Demas. Ele se transforma num desertor espiritual. Olha o que Paulo vai dizer dele em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo vai dizer dele que ele o abandonou. 2 Timóteo 4:10, Paulo vai dizer assim,
Porque Demas, se referindo a que o qual ele está falando, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damásia. Então, esse Demas foi aquele que abandonou o apóstolo Paulo, ou seja, ele foi declinando na sua vida espiritual, ele foi desertado da sua vida espiritual. William, na sua nota, diz assim, que seguramente temos aqui os débeis traços de um processo de degeneração, perda de entusiasmo e naufrágio da fé. Estamos diante de um dos homens que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Então, aqui Demas foi aquele que começou a cooperar com Paulo, mas não terminou a sua cooperação. E aqui ele traz uma ilustração para nós de um servo chamado João Marcos, também que abandonou o apóstolo Paulo, mas nós já vimos que o João Marcos, ele se retratou com o apóstolo Paulo. Então, João Marcos abandonou Paulo na primeira viagem missionária, mas mudou de conduta e tornou-se uma bênção novamente para o apóstolo Paulo e para o reino de Deus. Nós já vimos isso aqui em outros momentos. Mas Demas amou o mundo e se perdeu. Na verdade, Demas não era um homem convertido. Ele saiu do meio do povo de Deus, porque na verdade não pertencia ao povo de Deus. Aí nós vamos ler esse texto de 1 João, que tem muitos Demas que não fazem parte do povo de Deus, não é convertido. E o que acontece? Ele sai do meio do povo de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 19. O apóstolo João, falando sobre anticristo, ele vai dizer que tinham alguns que saíram do meio deles, porque não eram do deles. Ele vai dizer assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então o apóstolo João, ele faz referência para aqueles que não participavam da comunidade cristã. E aqui Paulo, ele cita também Demas, que não fazia parte da comunidade cristã, porque ele se perdeu, ele negou a fé, ele apostatou. Amém? Trazendo para a nossa igreja, será que nós já tivemos algum Demas aqui? Que começou a andar conosco, começou a cooperar conosco, mas amou o presente século e foi para o mundo e não voltou mais nunca mais? Com certeza, né, irmãos? Então nós conhecemos muitos cristãos, né, que se colocaram na posição de cooperadores com a obra de Deus, mas por amar o presente século, por amar o mundo, voltaram para o mundo e até hoje estão no mundo. Então nós podemos até dizer que tem pessoas, crentes, cooperadores, que nunca tomaram uma decisão verdadeira diante de Deus, porque se eles fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Claro que tem pessoas que se desviam, mas elas retornam à casa de Deus novamente. Mas tem pessoas que se desviam e aí ficam, nunca mais voltam à casa de Deus e muitas das vezes até morrem porque não se reconciliaram com Deus e são os Demas da vida. Então isso serve para nós de alerta, para nós continuarmos a orar
a se consagrar a Deus, a buscar a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai. Então nós vimos Lucas, um médico que cuidava do corpo e da alma. Estamos vendo Demas, o cristão que se desviou. Agora no versículo de número 15 e 16, nós temos uma serva do Senhor chamada Linfa, a crente que abriu as portas da sua casa para a igreja. Vamos ler versículo 15 e versículo 16. Somente o 15. 16. Vamos ler os dois. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que sejas também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Leia igualmente perante vós, aqui somente até aí. Então, Ninfa, a crente que abriu as portas da sua casa para a igreja. Ninfa não apenas abriu o coração para Jesus, não foi aquela que somente entregou a vida para Jesus, mas foi aquela que abriu a porta da sua casa para a igreja. Havia uma igreja que se reunia em sua casa. Ela colocou o seu lar a serviço do reino de Deus. Então não somente ela entregou a vida, mas também tinha uma igreja dentro da sua casa, até porque nós vamos ver daqui a pouco. Nesse momento aqui ainda não tinha igreja templo, então não tinha igreja templo, mas somente igreja espiritual. Esse expediente, esse fato era vital para a expansão do Evangelho e o estabelecimento das igrejas, uma vez que os templos só começaram a ser construídos no 3º século depois de Cristo. Existia a igreja que se reunia na casa de Áquila, nós temos aí uma referência, em Roma e em Éfeso. Então, tanto como Áquila e Priscila, também assim como Ninfa, também tinha uma igreja em sua casa. Existia a igreja que se reunia na casa de Filemon. Filemon também tinha uma igreja na sua casa. Na igreja primitiva, igreja era casa, igreja e casa era a mesma coisa. Ainda hoje, cada lar deveria ser também uma igreja de Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma cooperadora que está nos ensinando que nós devemos ter uma igreja dentro do nosso lar. Mas que sentido é uma igreja dentro do nosso lar? Será que a gente tem que parar de congregar? É isso que nós temos como exemplo? Não, né? Porque não teria sentido o tempo. A ideia aqui que Paulo traz é que nós usemos as nossas casas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja quadrangular, ela tem um trabalho que se chama... Qual é o trabalho? Célula. Alguns batistas não concordam com isso, mas se nós fôssemos pegar esse contexto e aplicando, se nós tivéssemos uma igreja, não no sentido de célula, mas no sentido de ter uma igreja, o evangelho seria mais expandido e seria mais pregado. Por quê? Você teria uma igreja, ia convidar o seu vizinho, porque vamos supor, o irmão Claudionor que mora lá, é difícil trazer visitantes, outros irmãos que moram longe, então poderia fazer uma igreja no sentido de pregar o evangelho para pregar para os seus vizinhos e para as pessoas que moram na rua.
o evangelho estaria mais expandido se nós tivéssemos esses métodos, como aqui aconteceu com Ninfa, cooperadora do apóstolo Paulo, porque cooperou em expandir o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, irmão, ele recomenda a leitura dessa carta para os irmãos de Laodiceia, e que sua carta à igreja de Laodiceia fosse lida à igreja de Colossos, o qual foi lida, o qual ele vai dizer assim: uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja do Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então Paulo aqui ele recomenda essa carta para ler na igreja de Laodiceia, de Laodicenses e também de Colossos, qual foi lida essa carta que veio da prisão para os irmãos de Colossenses. Amém, irmãos? Aplicando, vamos abrir uma igreja na nossa casa, mas não é para deixar de vir ao culto não, tá bom, irmãos? Você pode usar segunda-feira, você pode usar terça-feira, você pode usar quinta-feira e até sexta-feira, no momento que agora nós não temos essas programações para esses dias, para abrir uma igreja na sua casa para pregar o evangelho. Porque, irmãos, igreja, ela nasce de outra igreja. Igreja nasce de outra igreja. Certo? Então vamos supor, olha, Brilho Celeste, 17 anos, agora que tem uma congregação, porque foi dada, mas era para ter uma congregação própria, gerada da Brilho Celeste. Se nós tivéssemos essa visão mais entendível e mais ampla, nós teríamos várias igrejas da Brilho Celeste, porque a Brilho Celeste ela foi gerada de uma igreja. Quem é a mãe da Brilho Celeste? Celestial, né? Como também da Jardim Celeste, né? Ok, irmãos? Então fica aí o desafio para nós abrirmos uma congregação lá onde o irmão mora. O outro lá, Nova Floresta. Cadê quem que mora longe? O bairro do Mateus. Qual é o teu bairro lá, Mateus? Lago Azul, né? Itacoatiara, né? Poxa. Então vamos abrir essas igrejas aí. Pode começar com trabalho de criança, né? Sempre começa com trabalho de criança, vai evoluindo até tornar-se uma igreja. Ok? Em último lugar, nós temos um servo chamado Agripo. Poxa. Como é que é mesmo? Arquipo. Eita, ganhei. Ontem eu estava estudando lá na Paula, o vídeo que a irmã Ana Paula me deu para mim. Hoje eu vou estudar de novo. Eu vou colocar vocês no bolso. Eu vou ser o homem que vai falar mais certo aqui nessa igreja, vai ser eu. Agripo. É porque um dia desse eu estava vendo uma pessoa falar. Os que falam errado é os que mais falam, né? Isso, os que mais falam, os que falam mais errados, certo? Porque se a gente colocar todo mundo aqui para falar, vocês vão ver, né? Então isso que me conforta, tá bom? Vamos lá, como é que é o nome desse sujeito aqui? Arquipo. O cristão que precisava de encorajamento, versículo 17, também dizia Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Paulo envia um conselho ao jovem chamado Arquipo, possivelmente filho de Filemon e Ápia e pastor da igreja de Colossos. O ministério é recebido de Deus e feito pelo poder de Deus. Paulo lembra Arquipo
que seu ministério era uma dádiva de Deus e que ele era um despenseiro de Deus, como tal, um dia teria que prestar conta de seu trabalho. O termo cumprir, que Paulo aqui vai dizer, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprires, dá a ideia de que Paulo tem propósitos claros a serem realizados por seus servos. Sua obra em nós e por meio de nós completa as boas obras que ele preparou para nós, segundo Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, essa palavra traz a ideia de propósitos que Paulo gostaria, estava orando, para que esse servo chamado Arquipo, certo? Arquipo tivesse plenamente o seu ministério cumprido. Por isso que Paulo vai dizer, também diz para Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprir. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes os servos do Senhor, os cooperadores, eles precisam ser encorajados. Eles precisam ser encorajados, não criticados, né? Como eu já disse aqui em outros momentos, tem muitos que só criticam, mas não ajudam. Paulo está dizendo aqui para esses cooperadores que também falasse para Agripa, para que reanimasse ele no seu ministério por meio do encorajamento. Então é muito importante o encorajamento. Irmãos, quando a irmã Paula mandou uma mensagem para mim ontem, quase que eu choro, verdade, porque eu me senti encorajado. Eu me senti encorajado de pessoas que querem me ajudar, que querem cooperar com o meu evangelho. Então hoje, com o meu ministério. Então hoje nós precisamos de pessoas que encorajem, não de pessoas que criticam, não de pessoas que nos colocam nós para baixo, mas sim que tragam para nós um bálsamo, um encorajamento. Vamos lá, irmão, continue, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena adorar o Senhor. Então Paulo aqui incentiva esses irmãos para falar para Arquipo, para que seu ministério tivesse o propósito final, porque esses aqui iriam dar conta diante do Senhor. Então, a glória e a felicidade do pastor reside no cumprimento do seu ministério. No seu ministério, ou seja, muitos cooperadores, muitas pessoas que ajudam o pastor, vai o ajudar a cumprir o seu ministério. Lembra de Demas? Demas ele começou e ele não terminou. Então é muito importante começar e terminar bem, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, até aqui Paulo ditou a carta. Agora ele assina essa carta de próprio punho, com uma saudação e uma súplica, quando ele vai dizer no versículo 18, ele vai dizer assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Graça é um favor imerecido do Senhor, é uma suma da mensagem do Evangelho, e a oração final de Paulo pelos cristãos colossenses é uma saudação do Martim. Diz William: Paulo está preso a Cristo, como também preso por Roma. Paulo, ou melhor dizendo, por que Paulo roga à igreja que ele se lembra de suas algemas? Porque suas algemas eram a evidência do seu amor a Cristo e aos perdidos.
Paulo foi um dos soldados que deu sua vida para conquistar o mundo para Cristo. Você também está disposto a fazer o mesmo? Amém? Então, irmãos, nós encerramos aqui com esse último servo chamado Agripa, que foi o cristão que encorajou o apóstolo Paulo, que nesse ano de 2025 ainda, há momento para nós encorajarmos uns aos outros, que no ano de 2026 nós possamos continuar a encorajar uns aos outros. É muito importante, irmãos. Irmãos, vocês não têm noção, nós estivemos visitando agora Codajás, e vocês não têm noção de como faz diferença uma visita para um pastor do interior, que é um pastor que está isolado no sentido de a maioria das igrejas estão em Manaus. Então é muito importante uma visita, é muito importante um telefonema, é muito importante passar um zap, tá bom? Então seja um encorajador, encoraje as pessoas a perseverar na fé, encoraje as pessoas a perseverar, a servir a Cristo, o Deus verdadeiro. Ok? O que nós precisamos hoje é de encorajamento, tá? Tire um momento para você encorajar uma pessoa, tire um momento para você visitar uma pessoa. Quero deixar aqui uma crítica construtiva agora, Esse ano, em 2025, só recebi 2 visitas de 2 irmãos. Então, no ano de 2026, visite mais o seu pastor. Que muitas das vezes só quer cobrar, né? O pastor não me visita, o pastor não... Mas você visita o pastor? Abre a geladeira do pastor. Pastor, o que o senhor está precisando? Abre daqui de baixo, né? E abre muito bem, né? De baixo não é nossa. Vai lá em cima, lá, abre uma geladeira para te ver o que está. Está igual o Polo Sul, só gelo. Tá bom, irmãos? Então, graças a Deus, nós terminamos aqui esse livro. Era para terminar na quarta-feira, que a gente ia fazer uma confraternização, né? Como não terminou no domingo. Ok? Então, Lucas, o cristão que cuidava da alma. Demas, o cristão que se desviou. Por favor, não se desvie. Ninfa, a crente que tinha uma igreja em sua casa. E Agripa, que era um servo encorajador. Amém? Vamos se pôr de pé. Tem algum cântico aí, gente, que fala aí desses servos aqui? Barnabé, como é que é? Bora cantar esse Barnabé? Parece que a gente não sabe muito desse, né? Tá aí, a gente não cantou domingo, né? Foi domingo. Quarto. Teve culto, quarto. Não fica bem a gente passar bem e outro caristia. Bem, a gente faça bem o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus.
Cristo lhe faltou amigo. Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Ok, meus irmãos, antes de nós orarmos, quero aqui encorajar os irmãos a estarem no culto dessa noite, culto evangelístico, tá bom? Nós precisamos quebrar alguma cultura de alguns irmãos que quando vem de manhã não vem à noite, quando vem à noite não vem de manhã. Lembre-se que é uma oportunidade de adorar a Deus, agradecer. Então não falte o culto dessa noite. Nós vamos meditar no tema da escravidão, a alegria. Só Deus pode mudar a sua história, no Salmo 126, do versículo 1 ao versículo de número 6. Tá bom, irmãos? Então faça o impossível para estar no culto de louvor e adoração a Deus. E à noite nós vamos bater o parabéns para o irmão Jantes, que fez aniversário ontem. Ok? Vamos orar agradecendo a Deus, que Deus continue nos abençoando nesse dia. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã de louvor ao Teu nome, por essa manhã de adoração, por todos os Teus benefícios que o Senhor tem feito por nós, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação em Cristo Jesus. Nós queremos agradecer também ao Senhor pela comunhão de uns para com os outros. Queremos agradecer ao Senhor também pela Tua palavra que foi semeada nos nossos corações. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude a sermos cooperadores uns dos outros, a cooperar com os ministérios implantados na vida dos nossos irmãos, Senhor. Tire, Senhor, de nós o espírito de Demas e coloca, Senhor, um espírito de cooperadores como Lucas, entre outros cooperadores, o qual nós aprendemos essa manhã, Senhor. Nos ajude, Senhor, sempre a estarmos encorajando uns aos outros. Tire da nossa boca críticas, Senhor, que destrói. Tire da nossa boca julgamento, Senhor, e coloque, Senhor, na nossa boca palavras de esperança para proferirmos para os nossos irmãos. Palavra de ânimo, palavra de incentivo, palavras de encorajamento, Senhor.
Estamos vivendo num mundo difícil, últimos dias, e precisamos, Senhor, de palavras mediante a Tua palavra, para cada dia, Senhor, perseverarmos na vida cristã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Mauri Mello, da irmã Ivani, Senhor. Continue abençoando teus servos, abençoando a sua saúde, protegendo, guardando, livrando de todo o mal. Já oramos, Senhor, pela sua viagem para São Paulo. Abençoe a viagem dos teus servos, que possa fazer uma boa viagem e ali naquele lugar, Senhor, se alegrar com seus filhos, e que o Senhor continue abençoando esse casal, Senhor, que tem nos honrado com as suas visitas, tem participado aqui nessa igreja, Senhor. Agora, Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe para irmos para os nossos lares. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar o nosso almoço, venha santificar, que nenhum mal venha nos fazer. Supre, Senhor, nas mesas dos órfãos, supre nas mesas das viúvas, supre na mesa daqueles, Senhor, que não têm um pão para se alimentar, as pessoas que andam nas ruas, mas não têm alimento. Levanta a Tua igreja para alimentar o povo carente que precisa de alimento, Senhor. Pai, nos dê uma boa tarde, de um bom descanso, para aqueles que irão trabalhar, que também que o Senhor abençoe os trabalhos. E pedimos, Senhor, à noite, que o Senhor nos traga novamente, nos dando essa rica oportunidade de adorar o Senhor, de louvar ao Senhor, de mais uma vez termos comunhão uns com os outros. Senhor, nós oramos, Senhor, não deixa que o inimigo venha nos impedir de estarmos na Tua casa, Senhor. Tire todas as circunstâncias, coloque, Senhor, providencie, Senhor, aquilo que precisamos para estarmos na Tua casa essa noite. Nós oramos, Senhor, que o Senhor traga meus irmãos para que venham adorar o Senhor. Nós oramos, Senhor, pelos visitantes, Senhor. Tragam visitantes à Tua casa essa noite, Senhor. Nos ajude a trazermos visitantes para ouvir a Tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor ilumine a minha mente, Senhor, que o Senhor me ajude também a proferir as palavras que tenho dificuldade de pronunciar. Me dê essa graça, me dê essa misericórdia, Senhor, para que assim a Tua pregação possa ser uma pregação clara, que todos venham entender a Tua palavra de forma perfeita, Senhor. Oro também, Senhor, pelo diácono Ademar, pela irmã Joana, que estão no interior. Abençoe Teus servos, continue dando uma boa recuperação, para que eles possam estar bem, para retornar a essa cidade, a Tua igreja, no ano que vem, se assim o Senhor quiser, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Recebe da nossa boca toda a honra, toda a glória e todo o louvor, onde nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Glória a Deus, aleluia.